Foi de manhã cedo que foram ao túmulo para ver Jesus. Chegando perto, viram que a pedra removida foi. Entraram e não viram o corpo dele, e sim dois anjos que falou: por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Lembrem que quando estava na Galileia ele disse a vocês: o Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar no terceiro dia. Então as mulheres lembraram das palavras dele, e quando voltaram do túmulo, contaram tudo isso aos 11 apóstolos e a todos os outros. Ele ressuscitou, o véu se rasgou e hoje sou livre para o adorar, para declarar: Jesus, Jesus venceu. Jesus, Jesus, Ele venceu a morte pelos pecados que eram meus e seus. Ele ressuscitou, o véu se rasgou e hoje sou livre para o adorar, para declarar: Jesus, Jesus venceu. Jesus, Jesus, Ele venceu a morte pelos pecados que eram meus e seus. Jesus, o Salvador. Jesus, o Salvador. Foi de manhã cedo que foram ao túmulo para ver Jesus. Chegando perto, viram que a pedra removida foi. Entraram e não viram o corpo dele, e sim dois anjos que falou: por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Lembrem que quando estava na Galileia ele disse a vocês: o Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar no terceiro dia. Então as mulheres lembraram das palavras dele, e quando voltaram do túmulo, contaram tudo isso aos 11 apóstolos e a todos os outros. Ele ressuscitou, o véu se rasgou e hoje sou livre para o adorar, para declarar: Jesus, Jesus venceu. Jesus, Jesus, Ele venceu a morte pelos pecados que eram meus e seus. Ele ressuscitou, o véu se rasgou e hoje sou livre para o adorar, para declarar: Jesus, Jesus venceu. Jesus, Jesus, Ele venceu a morte pelos pecados que eram meus e seus. Jesus, o Salvador. Jesus, o Salvador.